para ele reger, para ele ser o dono, para ele dirigir, para ele fazer como ele quer. Porque o salmista diz: entrega o teu caminho ao... Aí vem a segunda parte, que mais? Confia. Tem que confiar. Se Deus disser que vai te dar aquele rapaz, aquela moça, confia. E nunca duvide. Precisa confiar. Não precisa apenas querer. Não é apenas querer. Você precisa acreditar em Deus. E quando nós confiamos nele, ele faz o resto todo. E quando Deus disse para mim que aquele marronzinho era o meu marido, eu acreditei com toda a força do meu coração. Você tem acreditado nas promessas verdadeiramente com toda a força do teu coração? Você não tem deixado a dúvida entrar? Bom, eu descobri que eu estava amando esse marrom. E eu digo, agora o negócio pega. Quando foi um dia, nós fomos na casa de uma amiga orar. E quando eu entrei na sala, amados, estava cheio de gente orando. E eu entrei e fiquei logo no cantinho assim, e ele do meu lado. E de repente veio uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquela profetisa chegou em mim e disse assim: este homem que está ao teu lado é o teu marido. Deus separou ele para ti. Aí entregou muitas coisas que eu não lembro mais, porque são tantos anos já. Não que eu esteja velha, né, gente? Amados, quando esta moça terminou de profetizar para mim isto, este homem, na frente de todo mundo, falou assim: está repreendido esta palavra. Eu não aceito, esta profecia não vem de Deus, e eu quero dizer mais, eu prefiro a morte do que me casar com ela. Oi. Com ela eu não caso. Minha filha, foi uma discussão entre essa mulher e esse marrom, que eu só queria um buraco para eu me enfiar dentro, mas não tinha, era um apartamento. Eu saí dali, chorei tanto. Quantos já choraram por causa das promessas do Senhor? Ah, pois é, eu sei bem o que é isso. E eu chorei. Dali em diante começou a minha luta. Amadas, eu vou resumir. Esse homem me maltratava. Não me queria de forma alguma. Ele orava a Deus dizendo que não queria casar comigo. E os meses se passando e eu mais apaixonada. Aí eu danei a jejuar. Eu ia para aquele monte do Pessu jejuar: Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Quantos já fizeram isso? Eita, um bocado. Pois é. Tira, Senhor, porque esse sentimento não é possível, meu Deus, que o homem só escarnece de mim, o homem só diz que eu não sou nada que ele quer e que ele não casa comigo. E tu diz que ele casa, então eu estou contigo. Estou contigo, Jesus. Vou confiar fielmente nisto em todo o tempo da minha vida. E eu paguei um preço, amados. Eu orava, jejuava. E eu jejuava de domingo a domingo. A minha mãe tinha uma preocupação de eu pegar a enfermidade, porque eu só fazia uma alimentação por dia. De domingo a domingo, todo dia, uma única alimentação. E entrava em jejum. E era o rosto no pó. Quem sabe o que é isso? Era ranger de dente. Tudo por um marido. Tudo por um marido. Aí o nome do testemunho surgiu, né, pastor Ricardo? Contrária. Não, quando nós chegávamos por aí, se viesse profetizar para ele, minha filha, era discussão na certa com a profetisa. Não dava outra. Não queria de jeito nenhum. Mas era tão engraçado porque, à medida que eu ia orando e buscando a face de Deus e me apegava com toda a força do meu coração naquilo que Deus havia prometido para mim, que Ele era o meu esposo, eu confiava plenamente. Então, mesmo
que ele fizesse todas as barbaridades que ele fazia, que eu não vou contar todas, eu vou contar algumas. Por exemplo, se o meu braço encostasse nele assim, pastor, ele fazia assim, como se tivesse nojo de mim. Ele um dia chegou, estava no carro comigo e a minha filha mais velha, que está aí, depois vocês vão conhecer meus filhos, e falou assim: olha, Rosângela, deixa eu te dizer uma coisa, eu gosto muito de você, mas eu gosto de você como amiga, para você ser amiga da minha esposa, porque olha, você me desculpe, mas coroa na minha vida, eu só quero a que está no céu me esperando. Aqui eu quero uma moça nova, musicista, queria musicista, eu não cantava nada, irmãos. Olha, ele queria uma moça nova, eu tinha 34 anos. Ele queria uma moça virgem, eu de virgem. Entende, né? Não tinha mais, já tinha 3 filhos. Ele queria uma moça musicista, eu só canto no banheiro, minha filha. Então, estava difícil a minha situação. Mas eu tinha boa parte, que você tem também, porque eu estou dando testemunho para cristãos aqui dentro. E quando nós temos Deus, e quando Jesus está conosco, não tenha dúvida, a vitória é nossa. Acredite nisto. A vitória é nossa. Não adianta ninguém vir contra. Quando foi um dia, eu disse para Deus: Senhor, Tu me fizestes essa promessa de um casamento, eu esperei 5 anos. E quando esse homem chega, o homem ainda não me quer. Que luta, Jesus. Mas Tu dizes que ele é o meu, porque Deus não usava só os vasos, não. Usava falando comigo. Então eu não tinha dúvida que ele ia casar comigo. Eu só não sabia como Deus estava fazendo. Sabe quando Deus está em silêncio? Já passaram por isso? Alguém passou por isso aqui? Oh, coisa boa, né? Parece que não está acontecendo nada. Pois era assim. Aquele silêncio de Deus, o homem só me maltratava, só falava coisa ruim, só desfazia da minha pessoa. E Deus dizia: é teu. E eu dizia: é meu. Mas que doía, doía. E eu chorava cada vez que ele falava palavras ruins para mim, ou tinha atitudes ruins, que eu não vou contar todas, senão depois vocês podem querer linchar o meu marronzinho, e eu não quero que vocês batam nele. Cada vez eu ia para o quarto chorar aos pés do Senhor. Mas era tão engraçado, porque ele não me queria, mas não me largava. Entende quando Deus está no negócio? Era meu amigo. Ele dizia que eu ia ser amiga da esposa dele. E Deus dizia que eu era a esposa dele. Então eu me agarrei fortemente na promessa do meu Senhor. E hoje à noite Deus está esperando isso de você. Olha, escute, quando nós obedecemos os nossos líderes, há uma grande vitória sobre a nossa vida. Naquele dia que o meu pastor me chamou e disse: Rosângela, para de andar atrás de um homem por aí, de um marido. Eu obedeci o meu líder imediatamente. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, ainda que não seja sobre casamento, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje à noite, eu não sei. Mas eu lhe digo uma coisa: Deus que está